Já parou para pensar quantos privilégios existem baseados apenas no gênero da pessoa? Alguns são tão normalizados na sociedade que passam até despercebidos, principalmente para quem desfruta deles. Chegou a hora da gente falar de equidade de gênero. Olá, eu sou a Marcela McGowan e esse é o Bumble Talks, o podcast do Bumble, o aplicativo onde as mulheres dão o primeiro passo e iniciam a conversa. E hoje, para bater esse papo comigo, eu tenho duas maravilhosas do meu lado. A Carol Novaes, que é advogada, presidente da comissão, como é, Carol? Comissão de Igualdade Racial e Gênero. Maravilhosa, e além de tudo, muito ativa na luta contra a violência contra a mulher. Tenho também a Bruna Andrade, modelo, influenciadora e que usa muito as redes sociais para conscientizar as pessoas sobre transfobia, certo, Bru? Exato, eu acho importantíssimo ter esse espaço e falar disso sempre para as pessoas conhecerem e saberem da nossa luta. Estou muito feliz em ter vocês aqui. Estava falando isso antes, né? É muito legal ter recortes tão diferentes aqui que a gente vai conversar hoje. Acho que vai ser uma conversa muito incrível. E aí eu apresentei vocês assim, falando do lado profissional, mas eu quero que vocês se apresentem também. E aí a gente faz uma brincadeira que é a seguinte: como seria o perfil do Bumble de vocês? O que o mundo precisa saber sobre vocês? Vai, Carol. Bom, eu sou a Carol Novaes, tenho 31 anos, advogada, taurina, gosta de sair para comer, prefere ir para o jantar e depois voltar para casa, mas às vezes vai sim para balada, de esquerda. Ai, acho que é isso. Já tá bom, deixa o povo também descobrir, né, umas coisas. Vem e descubra. Amei. E você, Bru? Acho que no meu perfil, primeiramente, o signo, eu acho importantíssimo ter, que eu sou capricorniana, gente. E quando você é capricorniano, você, assim, é muito nítido. Acho que tem que ter um pouco de série que eu gosto, as coisas básicas, né? Eu gosto de assistir série, eu gosto de cozinhar. Eu adoro sair para conversar, então acho que um bom primeiro date é um barzinho que dá para ver e conversar para dali acontecer. Maravilhosas, gente. E aí também tem uma outra questão no Bumble, ele já tem algumas perguntas, sugestões, para que a gente às vezes fica nessa confusão, né? O que eu vou pôr? Então ele sugere algumas coisas, informações sobre você que você pode colocar. O que vocês colocariam para essa resposta, para essa frase, né? Igualdade para mim é... Como você completaria essa frase, Bru? Igualdade, acho que é respeito, porque você precisa entender o outro, né, para conseguir medir e entrar num acordo ali. Acho que é respeito. E você, Carol? Respeito e compreensão. Arrasaram. Antes da gente prosseguir, né, eu acho super importante também a gente explicar para o pessoal de casa que existe uma diferença entre igualdade e equidade. Eu acho que a gente vai falar muito aqui hoje, né? Alguém quer explicar? Quer explicar, Carol? Essa diferença, quer que eu explico aqui? Vai, vamos lá, qualquer coisa eu puxo, pode ir. Maravilha. Eu tenho uma analogia, né, que é maravilhosa, que é a ideia de que a gente pode olhar para a igualdade como se fosse um jardim, várias espécies de flores. E aí, igualdade seria a gente regar todas as flores com a mesma quantidade de água. Isso. Certo? E equidade é quando a gente entende que cada espécie de flor aqui vai precisar de quantidades de água diferentes para crescer. Acho que é uma analogia fácil das pessoas entenderem, né, que a equidade... No meu ver, ela é um caminho para a igualdade. A gente não consegue falar de igualdade hoje na sociedade que a gente vive, né? Para a gente chegar num contexto de igualdade, imagino que antes a gente precisa trabalhar com a equidade, que é olhar acho que especificamente para cada realidade, né? E dentro dessas realidades, os recortes, que é, por exemplo, que a gente vai falar hoje, e como é que a gente vai trabalhar com essas diferenças para que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. É isso, doutora? É isso. E a gente tem uma imagem, que a gente usa muito no direito, que é um muro. Uhum. E aí são os caixotes. Existe uma mulher mediana, um homem mais alto e uma criança. A gente pode distribuir 3 caixotes para cada um, mas ainda vai ficar em desigualdade. Então, a equidade é justamente entregar mais para quem precisa mais. Por exemplo, a criança vai precisar de mais de 3 caixotes para conseguir ficar no muro. Então, essa é a diferença da igualdade e da equidade. Só numa visão do direito como a gente usa, mas a Mar explicou maravilhosa. Amei, eu amo analogia, que eu acho que fica fácil, né, do pessoal entender. Tem alguma coisa para acrescentar, Não, Bru? só aplaudir. Bom, hoje sim, nosso tópico principal é a gente falar de equidade de gênero. Acho que é inegável, né, que existe uma diferença muito grande de privilégios,
baseado no gênero. A gente vai ter outros recortes também, mas acho que baseado no gênero é inegável a gente começar falando assim. E o Bumble tem uma pesquisa e 91% das pessoas que responderam essa pesquisa acham que as mulheres, melhorar os direitos das mulheres, né, a igualdade, buscar por igualdade para as mulheres, equidade e igualdade, ajuda a tornar o mundo um lugar melhor. O que você acha que falta para convencer esses 9% ali? Vocês acham como vocês acham que ainda... O que acontece que ainda tem gente que acredita que não temos que buscar mais direitos? Como vocês veem isso? O machismo, né? O machismo ainda tá... É falar sobre, é exemplo, é fazer com que as pessoas, de alguma maneira, vejam e entendam essa necessidade. Sim. Eu acho também, né, que existe uma visão social das coisas que é... Por exemplo, se eu tenho um exemplo de alguém que se deu bem dentro de uma situação, então eu uso isso para generalizar. Né? Então, eu tinha uma amiga, eu amo esse exemplo dela, que ela sempre dizia assim para mim, eu não preciso dessa coisa de feminismo, de ficar lutando por isso, porque eu sou CEO da minha empresa, eu não sei o quê, eu não sei. Ela usava o exemplo dela, né? Tipo, de uma mulher que não precisou, teoricamente, ela não era CEO não, ela era diretora, tinha um cargo bem alto dentro da empresa que ela trabalhava. E chegou nesse lugar ali, não precisou, teoricamente, vamos dizer assim... Precisou, né? Mas ela não sabia, mas não precisou ela ativamente militar ou ela ativamente tomar uma postura. E aí, ela engravidou, depois de uns anos. E aí, ela chegou para mim e falou, eu finalmente entendi o que você falava, porque agora tudo mudou, todas as estruturas mudaram, o jeito que as pessoas me tratam mudou dentro da empresa, mudou tudo. E aí eu entendi que esse privilégio ali que eu achava que eu tinha, esse direito que eu tinha, podia ser tomado a qualquer momento, né, por uma coisa muito básica. Então eu acho que também tem essa parcela da sociedade que acha que não precisa mesmo, assim, que não é que não queira que mulheres tenham direito, mas acha que, tipo, já tem. Sabe? Não consegue enxergar essa disparidade grande que a gente tem baseada em gênero. Eu vejo que ainda existe muito isso. Vocês veem isso ao redor de vocês? Um exemplo é os homens legislando sobre corpo de mulher. E é sempre assim, majoritariamente, tem 12 pessoas decidindo sobre o meu corpo. O que o homem vai entender sobre o meu corpo para poder legislar sobre? Sim, sobre sua vivência, né? Sobre tudo, exatamente. Mas esse privilégio masculino, né? É uma coisa tão inserida na nossa sociedade que eu acho que passa desapercebido, assim, né? Em muitos casos, igual eu falei desse rolê, e muitas outras coisas. Tem um momento na nossa vida que a gente vira essa chavinha, que a gente consegue perceber ao nosso redor tudo isso. Vocês lembram desse momento? Como foi para você, Bru? Você tem uma história diferente pra gente. Como foi para você se entender, né, nessa transição e entender o dia que você deu esse clique? Tipo, existem privilégios diferentes aqui e, no seu caso, quase que você abriu mão, né, desses privilégios de uma certa maneira. Sim, foi muito engraçado porque eu entendi que o machismo existia e ele passou a me afetar de alguma maneira quando eu entendi que eu era uma mulher, e aí eu comecei a performar a feminilidade no mundo, e as cobranças começaram o tempo inteiro. Você precisa ser magra, você precisa estar com a unha sempre feita. A sobrancelha foi uma coisa que me marcou muito, assim. Caramba. Porque de um dia para o outro eu precisava fazer a sobrancelha toda semana. Até semana passada ninguém me cobrava isso, e aí agora que eu me entendi mulher e me reconheço mulher, você precisa estar com a sobrancelha feita, tipo... Foi então depois da sua transição que você teve esse clique, quando parou de desfrutar tanto dos privilégios. Sim. Foi novinha? Sua transição foi... Foi saindo da adolescência. Então logo cedo você já teve essa resposta do mundo. E você, Cá, você lembra quando você deu esse clique, tipo, caramba, não é a mesma coisa para mim que é para os homens? É que minha mãe foi mãe solo, então eu já cresci com a minha mãe falando assim, você não precisa de homem. Você não precisa de homem. Vai lá, você não precisa de homem. Então, eu cresci já entendendo que eu não precisava. Uhum. Mas eu entendia que eles tinham, sim, o privilégio. Porque para meu pai foi fácil, né? Sim. Nossa, eu demorei um pouco para entender. Mas também é uma portinha que quando você abre... Porque, assim, não é que eu sentia... E é aquele negócio, assim, eu acho que a gente sempre sente o incômodo que a gente não sabe nomear muitas vezes. Mas você não entende, né? Não sabe nomear, não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, eu sentia esse incômodo, mas não sabia exatamente como chama isso.
E aí eu lembro que o despertar para isso foi muito doloroso, porque daí é uma portinha que eu não conseguia mais voltar atrás, né? Então antes era meio que aquela coisa, é porque é assim, porque o mundo é mundo e porque as mulheres têm que ser assim, e os homens têm que ser E assado. você começa, quando essa porta abre, você começa a revisitar todo o seu passado. E aí tudo muda. As lembranças que você tinha, que se achavam que era assim, geralmente tem que estar com outro filtro agora, ou tirou o filtro que tinha antes. Não, e eu falo que até esse processo de transição é super doloroso e é um processo super difícil, porque você perde pessoas, né? Tipo, você vira uma chata do rolê. Porque do nada, tipo, as coisas simplesmente têm outro teor, assim, pra você. O que passava desapercebido agora te dói pra caramba, assim. Nossa, pra mim foi muito difícil. Eu lembro que aí eu fiquei a louca, a chata. Ih, essa aí pirou. São os estágios, né? E aí, de fato, você fica super radical no começo, no sentido de, tipo, não vou aceitar nada, não sei o quê. E aí você vai passando por muitos processos. E pra mim foi bem difícil. E foi adulta já. Não foi tão cedo pra mim, não. Pra mim É aquela foi... coisa da balada, né? Mulher não paga e o homem paga. Quem é a venda ali? Exato. Eu acho que no meu caso, o recorte de ser uma mulher branca, né, de uma classe social, né, sempre tive uma condição mais tranquila, então cresci como se essas coisas me atingissem um pouco menos, né? Com certeza as vivências mudam muito, né? Então, acho que só adulta que eu fui entender aquelas dorezinhas, mas como elas eram uma coisa muito ainda imersa em muito privilégio, elas foram me atingir bem mais tarde, assim. Daí foi muito chocante para mim. Tipo, foi curioso até, que foi um momento da vida que eu falei, caraca, não tenho noção de nada. O que eu vivi até aqui, eu não tenho certeza se eu queria ter vivido. Eu não tenho certeza de nada. Você questiona tudo. Questiona tudo, né? Voltando a falar das pesquisas aqui, Bumble faz muitas pesquisas incríveis, eu adoro, que a gente tem uns dados muito bons. Uma pesquisa recente mostrou que 84% das mulheres acreditam que precisam se dividir entre carreira, relacionamento e família. Que elas não conseguem exercer tudo isso sem a cobrança igual os homens conseguem, né? Porque os homens parece que podem escolher ali os lugares que eles querem estar e não receber tanta cobrança. Você tem alguma história, Ká, que isso ficou muito marcado para você? Tipo, entre esse momento que você falou, putz, vou ter que fazer uma escolha aqui entre relacionamento, entre carreira, ou minha carreira está esbarrando nesse relacionamento? Bom, quando eu fui prestar o OAB, eu tive que terminar um relacionamento porque exigia muito estudo. Depois passei, voltei o relacionamento e eu trabalhava muito. E ele falou assim, você não está me dando atenção, você está ficando até tarde no trabalho. O que você está fazendo aí nesse escritório? Aí eu falei, não, cara, não dá. E aí exige, né, a atenção do ter que dividir entre o meu relacionamento, entre a minha profissão, porque o cara quer atenção. Peraí, eu estou trabalhando, não estou fazendo nada de errado. E ainda vem aquela coisa do machismo. O que você está fazendo nesse escritório até tarde? Como se, tipo, sua carreira não pode ser sua prioridade, né? Mas eu sempre tratei eu Você primeiro. tratou. Cara, você é muito forte, sempre se posicionou isso de uma maneira muito incrível, assim, desde que eu te conheço. Isso é muito marcante seu. Mas isso também deve assustar muita gente, né? Muita gente. Assusta, né? Mas é isso. Essa sou eu. Aceite do meu jeitinho ou... Estejam prontos para tudo isso. Se não estiver pronto, nem chega. Nem chega. Mas realmente é complexo. Eu vejo que não tem... Tipo, para os homens priorizar o trabalho é normal. Na verdade, até meio que esperado, assim, exatamente. né? As pessoas esperam que o homem priorize trabalho e que família sempre... Segundo plano. Qualquer outra coisa é sempre segunda mão para ele. Na minha casa, por exemplo, eu nunca passei por uma situação, eu mesma, mas a minha casa, a minha mãe sempre teve uma carreira muito sólida, e meu pai não tanto, assim. Isso eu sentia que incomodava ele muito, assim. Ele tinha muito ciúme. Hoje em dia ele melhorou, assim, 200.000%. Eles são um casal maravilhoso. Mas quando eu tinha, sei lá, era adolescente, eu via que ele ficava muito incomodado pelo sucesso profissional da minha mãe, assim. Tem todo um rolê também da questão salarial, se ganhar muito bem, né? O tanto que essas coisas já mexem com a masculinidade. É muito discrepante mesmo. E hoje, olhando, assim, esses ambientes, né, que a gente transita, trabalho, família, relacionamento, em qual desses lugares vocês acham que está mais equilibrado ou menos desequilibrado? Não sei se existe um equilíbrio em algum deles. Acho que trabalho, porque existe uma coisa legal, eu acho, é um movimento que quando legisla, existe uma coisa, não sei, não é física, mas normas a seguir. Sim. Eu acho que dá para puxar a rédea mais e tem um efeito mais prático, assim. Os outros vão subsequentes, sabe? Eu concordo. Eu acho que
trabalho, a gente está conseguindo ver uma melhora mais expressiva, porque eu acho que o que você quis trazer não depende... É mais coletivo o rolê do trabalho. Não é tão individual, assim, E né? existem leis, né? Exato, e não depende E aí da você fica autopercepção. com medo de não cumprir a lei. E se você não cumprir a lei, o que acontece? Você é demitido. E se você é demitido, você fica o quê? Sem dinheiro. Então, quando dói no bolso, obviamente que você fala assim, eu vou ter no mínimo um respeito. É verdade. Esse movimento das empresas, eu acho que obriga um olhar ali dentro de equidade e é legal, e eu acho importante isso, assim. Eu acho que o ideal, claro, seria que a sociedade promovesse as automudanças, mas entendendo como é uma estrutura capitalista e o quanto o capitalismo impacta na sociedade, eu acho que essas coisas meio forçadas, vamos dizer assim, como é que fala? Que virou lei, que legislou-se sobre. Nossa, que palavra difícil. Soletrando. Ajudam, né? Porque aí você meio que faz uma pressão, vamos dizer, de cima para baixo, talvez, né? Você faz com que cumpram as leis. Mas existe uma coisa, Má, que tem que ser cumprida de forma correta. Não é assim, vamos dar 60% dos casos, 60% dos cargos para mulheres. Mas tem que ser cargo de diretoria tal qual quanto o homem. Sim. Não adianta falar assim, 60% das mulheres que ocupam o nosso espaço coisas de subordinada do homem. Aí não adianta você falar assim, é equidade. Não é equidade isso. Então, verdade, cara, muito dê bom isso. cargos de diretoria para as mulheres. E acho que também, né, você falou da equidade, como são as condições de entender quais são as necessidades dessas mulheres dentro de uma empresa, né? Então, se eu vou ter... Não adianta eu ter maioria mulheres e ter um número de assédios de mulheres gigantes dentro da empresa. Ou pensando, né, em mulheres que engravidam, tipo, não ter o cuidado com essas mulheres, ou cumprir só o básico da lei, mas não dá uma... no ofertar para essas mulheres. Ou ter políticas mesmo, eu acho, internas. Eu sempre... Quando muitas empresas às vezes chamam para falar, eu sempre falo, cara, não adianta fazer uma campanha pontual, o negócio é política interna, né? Tipo, cobrar soluções para questões que a gente tem no dia a dia. E nem sempre as empresas cumprem. Por exemplo, volto a falar do cargo. Colocam, temos vagas para negros. Vai ver o quê? Trainee. Temos vaga para PCD. O que é? Trainee. Aí não adianta, então não nos dê cargo assim. É bom falar, vocês duas trazem, e aí Bruna traz um outro recorte, que você ainda é uma profissional do mundo da moda, que ainda é um pouco mais inclusivo, vamos dizer assim, né? Mas a realidade das mulheres trans no mercado de trabalho também é uma realidade super complicada, né, Bruna? É super complicada, primeiro pela estatística de idade, né? A gente vive até 35 anos. A máxima de idade de pessoas trans é de 35 anos, assim. Então, é uma expectativa de vida muito baixa. Muito baixa. Se as mulheres já enfrentam as barreiras, assim, as mulheres trans enfrentam barreiras triplicadas, duplicadas, para chegar ali. É o tal dos tijolinhos para o muro da equidade ali, o quanto a gente precisa levantar ainda para conseguir. Pensando nos problemas sociais, assim, né? Nesse quesito, principalmente, acho que de equidade de tudo, vamos dizer assim. Mas na sociedade hoje, se vocês pudessem definir uma prioridade de mudança, qual seria? Nossa, depois desse relato da Bruna, eu realmente fui e pensei. É verdade, a gente não... Existem até feministas que afastam, que há quesito de pessoas que menstruam, né? Então, nossa, tem muita coisa para mudar. Tem muito lugar para ser olhado, né? É difícil definir uma prioridade, né? É difícil definir a prioridade, cara. Porque quando a gente vai definir a prioridade, definir uma prioridade, a gente vai... excluir outras. Exato. Mas eu acho que hoje, para mim, talvez a prioridade que não seria pensar em uma coisa só, mas talvez a estratégia de prioridade seria educacional mesmo. Quanto mais a gente pudesse começar desde cedo, trazer educação de diversidade, de gênero, racial para as crianças e adolescentes, eu acho que talvez fosse um caminho para a gente melhorar essa equidade, sabe? Porque eles estão muito mais aptos a absorver as informações, a gente consegue construir desde já, né? E aí a gente fazer essa mudança diferente da que a gente falou, a de cima para baixo, que é uma mudança importante, como a gente já falou, né? É importante que role uma pressão capitalista do sistema, mas é muito bonito também a gente poder
ver uma oportunidade dessa mudança acontecer de dentro para fora, né? Como indivíduos atuantes numa sociedade. Então, não sei se dá para definir uma prioridade, mas eu acho que, assim, de estratégia de prioridade para mim hoje, como sociedade, eu acho que a gente precisava muito investir na educação, entender a educação como além do que é feita hoje, sabe? Nossa, e a educação é tão escassa, você vê. Professor é a mais nobre profissão e professor recebe aquilo. Então, você pensa, como o professor que recebe mal, se dedica, porque muitos são por amor, vai conseguir ter tanta estrutura para isso? Sim. Por isso que eu acho que é um rolê que a gente precisa rever muito, sabe? Muita coisa. E até o que é ensinado mesmo nas escolas, assim, né? Porque a gente aprende muitas coisas, mas esses lugares não são ensinados nem na escola, nem na faculdade. Né? Quando você vai formar, tipo, não sei, no direito, até que vocês tenham um pouco mais da parte social das coisas, né? Mas, tipo, medicina, cara, não tem. Assim, você tem que construir você paralelo à sua... Hoje em dia, acho que melhorou um pouco, mas na minha formação, eu não tinha questões de gênero. Você imagina que eu sou ginecologista e eu não tinha informações sobre gênero. Não tinha. Eu acho que até hoje, assim, eu não sei como que tá a grade, mas eu ainda acho que não tem, assim. Então, alguns lugares melhorou, assim. Sim, alguns lugares incluíram sexualidade, como... Mas eu, na minha formação, eu não tinha. E hoje eu palestro em muitos lugares e aí também é isso. Meio que os alunos arrumam um jeito deles fazerem ligas ou coisas para poderem se informar, assim. Porque a gente precisa entender... Eu acho olhar para a educação em geral e o que a gente precisa educar, sabe? Além de matemática, física, química, como é que a gente educa crianças para serem adultos responsáveis? Aumentar as possibilidades, as aberturas para receberem essa população, para a gente aprender por osmose. Não sei, você está ali, pelo menos ver aquilo, acostumar com aquela imagem, acostumar com aquela persona, sabe? Eu acho. Tipo, naturalizar a convivência, né, sempre ajuda as pessoas, até porque, assim, é aquilo que a gente falou. Se eu nunca tenho no meu meio, às vezes eu não sou nem esbarrado por essa problemática, né? Então, assim, quando você convive, você tem no seu meio, né, pessoas diversas, isso vai te trazendo novas questões para serem olhadas. Cá, você é de um universo de trabalho muito machista, né? Eu sou também medicina, mas eu acho que direito, acho que ainda é pior, porque medicina ainda é desse lugar de cuidado e tal. Como que foi para você, ou como é para você até hoje, ter essa persona tão forte, ser uma mulher preta, atuante, assim, como isso é visto dentro da advocacia, do seu trabalho? Você já passou alguma situação, tipo, muito discrepante de igualdade, ou que você sentiu que isso foi uma pauta? Bom, quando a gente era estagiário, assim, já tinha um pouco da diferença, né? Não, mas ele vai ser melhor nisso. Deixou uma atividade X por meses com o cara. Não, porque ele é mais rápido. Quando eu fiz, meu amor, eu resolvi tudo assim, uma semana. E falaram assim, vai ser da Carol para sempre essa atividade. Quando veio a Carol advogada, eu sou, assim, uma mulher básica, dá para ver, né? Eu sou essa mulher básica, então eu sempre vou muito bem arrumada para o escritório. E as pessoas falam assim, é só porque é bonita. Consegue a coisa só... Não, gente, eu estagiei desde o meu primeiro semestre da faculdade. Então, eu tenho muito, muito, muito aqui, ó. Ralei pra caramba. Isso é um rolê muito, muito interessante também, né? Que é como, até dessa diferença de equidade, como a aparência pra gente, ela é sempre colocada num lugar que, primeiro você tem que chegar nesse lugar da beleza, que é o que o pessoal fica falando. Aí você chega lá, desmerece todas as suas outras conquistas. Então, se eu cheguei na beleza, todo o resto foi por conta da beleza. É como se fosse a máxima da gente. O caminho que a gente tem que perseguir é ser bonita. Ser bonita. Acabou dali, amor, você não precisa mais nada. É sempre essa desqualificação de tudo que você faz além de ser bonita. Você sabe que eu dei entrevista em um canal, e aí falaram assim, nossa, mas por que ela foi tão bonita desse jeito? Nossa, aí eu falei assim, se eu soubesse que para ser advogada era só ir na OAB bonita, eu não teria estudado 5 anos. Olha isso, cara. Eu teria perdido assim, oi, OAB, eu sou linda, me dá aí minha carteira. Ué, já estava desde a adolescência Tá advogada. Vendo? Já não, assim, advogada. É muito surreal. E aí as pessoas literalmente fazem isso, Má. Afastam toda a sua qualidade e colocam só a beleza. Não, gente, peraí. E tem, sim, muito juiz. Daí chega uma advogada para fazer um despacho, já trata meio assim. Uma vez eu li um livro, não lembro onde, mas estava falando justamente assim, o quanto isso, até o performar a feminilidade dentro do ambiente de trabalho, o quanto isso é desleal com os homens, porque, por exemplo, você nunca pode sair para jantar com o seu cliente sem ele achar que você
Você sendo mulher, ele sempre vai achar que você tem uma intenção. Ou que aquele jantar é alguma coisa. Né? Então, assim, enquanto o cara pode jantar quantas vezes ele quiser com o cliente e ter reuniões de negócio e estar mais presente na vida desse cliente, conseguindo distanciar a sexualização que acontece, né, dos nossos corpos. Na moda, é um mundo que a gente imagina que é um pouco mais moderno. Como que você vê essa diferença de equidade dentro da moda? Então, é uma coisa meio para inglês ver, eu acho, sabe? Fala-se muito, mostra-se muito, a vitrine está linda, mas as estruturas ainda são as mesmas, o dia a dia ainda é o mesmo. Quem tem privilégio, quem recebe mais, são sempre os homens. Ainda Sério, é para dentro da moda também. Ainda é. Se a gente pegasse as maiores marcas do mundo, todos os estilistas são homens. Homens gays, mas continuam sendo homens. É verdade. Então, as costureiras são só mulheres. Os estilistas são só os homens. Os lugares de destaque, né? Assim, vamos dizer, onde está o dinheiro, Sim. A maior parte do dinheiro. Eu vi uma palestra da Chimamanda e ela falando justamente assim, por que cozinhar é uma coisa de mulher, mas os grandes chefes do mundo são homens, né? A mesma coisa com a moda, né? Que é o que você está trazendo aí. Então, a costura meio que é uma coisa de mulher, a não ser que seja para você ser o chefe da parada toda. Tudo que é serviçal, né, é menor e é feminino. Tudo que é de prestígio, é assinado, é masculino. Gente, quando eu atuava, principalmente em hospital, assim, era impressionante. Às vezes, quando eu formei, eu trabalhei no hospital que eu formei ali. Eu era nova, né? Tinha 20 e poucos anos, mas eu já era chefe, na residência, eu já era chefe dos alunos ali. Mas sempre que eu estava numa cirurgia, se tinha um homem comigo, ele podia ser meu aluno do 5º ano e eu a chefe dele, as pessoas, tipo, falavam com ele ao invés de falar comigo. Tipo, doutor. E não eu era doutora, tipo... E olha que eu ainda era de um nicho da gineco, né? Que é um nicho ainda mais, vamos dizer assim, de dos nichos da medicina mais tranquilo, né, do que outras especialidades. Mas eu vivia muito isso. As pessoas falavam doutor, tipo, pro meu aluno, assim, e para mim, como se eu fosse auxiliar dele. Não tinha na cabeça deles a ideia de que eu poderia ser hierarquicamente ali superior a um homem dentro daquele contexto da sala de cirurgia. Isso era muito curioso, assim. Daí também foram umas coisas que eu só fui percebendo depois. Aí fui ficando chata, né? De ficar, tipo, não falou comigo. Não, já engraçado, porque gira em tudo da mesma coisa, né? Ser mulher é menor, subserviente, só quer ser bonita, assim, a roda ainda é a mesma. A pressão da sociedade. Onde que vocês sentem que essa disparidade impacta mais em vocês, assim? Não pensando em sociedade agora. Tipo, na vida de vocês, onde vocês veem a disparidade do gênero mais marcante? Eu acho que é na questão estética mesmo, assim, porque quando você falou do trabalho, quando eu fazia faculdade, eu tô aqui toda de babado e parecendo um cupcake, mas por muito tempo eu anulei essa exacerbação da feminilidade, que é a feminilidade, porque eu achava que eu não ia ser respeitada se eu chegasse numa obra, por exemplo, para estagiar, sabe? Assim, Então, eu passei muito tempo sendo menos eu para tentar ser um pouco mais respeitada, assim. Eu acho que a pressão estética, não sei o que a Carol vai dizer, assim, mas eu acho que ela é uma coisa que permeia quase todo mundo, assim. Eu acho que ela é uma das mais escancaradas das diferenças que a gente tem. Existe em todos os lugares, mas eu vejo ela uma muito escancarada, assim. Pressão e a postura, né? O homem pode. Ué, Carol, por que você chegou no cara? Porque eu quis chegar no cara. Sim. Não, mas ele que tem que chegar em você. Por que é ele que... Sempre isso. Nos relacionamentos, regras, né? Eu acho que também vem muito marcante. Relacionamento, muito marcante, muito marcante. Porque trabalho é isso, lógico que tem, mas a gente já tem uns avancinhos, assim, muita coisa ainda para rolar, mas eu acho que esses lugares mais individuais, assim, pega muito, né? Tipo, no dia a dia de uma relação, no dia a dia das cobranças, a maternidade, eu não tenho essa experiência, mas eu imagino que deva ser um lugar, pra gente não atinge aqui, mas onde essa disparidade grite, assim, na vida das mulheres. Tem muitos lugares, né, para olhar, mas você falou da estética, eu falo porque, na verdade, é uma coisa que eu vejo muito no dia a dia as mulheres trazerem, assim, para mim, né? Sexualidade, muita diferença de como as pessoas entendem, lidam, ou entendem as potências e possibilidades delas dentro da vida sexual. Nossa, é todos os lugares. A gente foi falando aqui. Quanto mais a gente pensa, mais a gente vê que tem. Quanto mais a gente pensa, mais a gente vê, e aí a gente vai percebendo isso, né? Como tá tão, às vezes, naturalizado que a gente deixa passar.
né? Só vai percebendo conforme vai vivendo mesmo. Vocês duas atuam muito nas redes sociais, as duas são muito... falam muito abertamente suas opiniões, né? São muito transparentes em relação ao que pensam, não tem medo de se expor. Vocês entendem que as redes sociais hoje podem ser um alívio para buscar essa equidade, né? Um lugar para buscar a equidade, ou elas são mais prejudiciais do que positivas? Então, eu acho que elas... É só saber dosar. Eu acho que é importantíssimo, porque é um espaço. E você tem que entender como o jogo funciona. Assim, você não pode levar tanto para o pessoal. Acho que a mensagem tem que ser muito direta, sem ter muito rodeio, assim. Mas eu acho importante e tem que ser falado. Tem que ser uma linguagem fácil para conseguir atingir todo mundo. E tem que ter respeito. Porque ela pode ser boa e, ao mesmo tempo, não. Tudo, a internet, da mesma forma que ela destrói, ela constrói. E, ultimamente, tem destruído muito. Mas, se a gente parar de falar, não vai construir. Vai continuar sempre o mesmo discurso. Tem que ter muita gente falando. Por mais que, ainda assim, eu sou a favor de que muita gente fale que tem umas abobrinhas, outras não. Mas dá para tirar uma coisa boa, assim. Eu acho que a pauta ser levantada já é importante, né? Mesmo que ainda tenha muito caminho, né, para trilhar, muita coisa para ser dita. Se você já começa a levantar uma pauta, né, igual o pessoal, isso é um exemplo, mas o pessoal me pergunta muito sobre o anticoncepcional para homens, né, o anticoncepcional para pessoas que têm pênis. Como que você acha? O que você acredita disso? Eu falo, olha, eu não sei se a gente já chegou numa resposta, mas só de alguém estar preocupado em olhar, né, e pensar, poxa, não vou mais responsabilizar só uma parcela por algo que é feito em conjunto, já é um bom ponto, né? Eu acho que as redes são incríveis no sentido de democratizar mais as informações. Óbvio que ainda tem muita gente que não vai ter acesso, mas eu penso muito na galera mais nova e penso em quantos anos eu demorei para ouvir pela primeira vez um assunto que hoje já é dito, tipo, nas redes sociais, e tem gente de 12, 13, 14 anos que já ouviu falar de temas, tipo, já sabe sobre feminismo, já sabe sobre racismo, já sabe sobre transfobia. Eu só existo, eu só estou aqui como Bruna por causa das redes sociais. Assim, essa discussão começou a ser levantada e eu comecei a saber que transexualidade existe. Aí fui pesquisar sobre e falei, gente, é isso. Deu check no box, assim, falei, vamos lá. Vamos lá, que legal. Então, acho que para isso é muito importante, para levar mais informação. Chega em lugares que, às vezes, não chegaria essa informação, porque isso, antigamente, ou você convivia em um contexto em que isso era pauta, ou você ia passar uma vida sem saber que isso era uma pauta para alguém. Mas que bom que a gente tem espaços tipo esse que o Bambu proporcionou, de lugares seguros para a gente poder falar de temas importantes de maneira responsável também, né? Com o cuidado de que quem vai estar ouvindo, a gente sabe que foi muito pensado para que as informações sejam de maneira mais responsável possível. E agora, sim, a gente busca muito, nós lutamos muito pelas nossas causas, vocês, pelas de vocês, mas a gente sabe da importância de aliados nisso, né? Então, todas as causas têm aliados, tendo aliados, a gente consegue fortalecer muito mais. Como vocês acham que os homens podem atuar para diminuir essa desigualdade? Compreendendo e tendo respeito, escutando. Não só falar assim, isso não, eu sou machista mesmo e é isso, não. Calma aí, vamos refletir sobre. Muitas mulheres também, porque se o seu feminismo não acolhe mulheres trans, não é feminismo. Então, tem muita coisa. O homem precisa compreender. Acho que a compreensão, o respeito é tudo, Má. Ouvir, né? Eu acho que ouvir e conversar entre eles. Eu acho que eles conversam muito pouco. Eu acho que esse trabalho de desconstrução também eles têm que se fazer entre eles. Porque senão deixa o trabalho todo para a gente. Eles também têm que arregaçar as mangas e, se algum entendeu como acontece, como são as estruturas, eles precisam conversar entre si e falar, vem cá, galera, vamos lá, senta num bar, chama seus amigos e fala, vamos lá conversar que tem um problema aqui. E repreender uma atitude machista. Pô, cara, tu foi machista, isso não é legal. Repreender entre si. E se questionar, que se eu tô andando com um cara que faz uma coisa dessa, sabe, quem sou eu, assim? Quanto de coisa eu estou aceitando, né? Que deveria ferir os meus princípios se eu não penso assim, só para não ser chato, né? Eu acho que rola muito disso, assim, não vou ser o chato, porque meio que também é até uma estratégia patriarcal muito bem estruturada de transformar
em menos homem ou uma chacota os homens que tenham uma sensibilidade ou que decidam se posicionar ou que façam questionamentos. Eu acho que o homem não foi ensinado a lidar com conflitos. Sempre que ele tem algum problema, ele joga para a mãe ou para a namorada. Também. Então, eles não sabem lidar com uma situação assim, que traz incômodo para eles. O incômodo ainda não é masculino. Um ótimo ponto, muito legal isso que você trouxe. Eu acho, realmente, a gente acha muito, assim, que os homens falam sobre tudo, ou têm uma liberdade, mas eu vejo que, às vezes, ainda é muito superficial tudo que é dito. Dentro da sexualidade, isso fica bem marcado para mim, para eu falar, não, mas porque homem... Sim, realmente, eles tiveram uma liberdade para existir, né, dentro da sexualidade muito maior, mas, por exemplo, o que os homens falam sobre sexualidade é pouquíssimo profundo, assim. É, tipo, super performance, na verdade, pouco sobre... O que eu sinto, sabe? Tipo, você não vê os caras falando sobre o que eles sentem realmente, sobre angústias ou sobre medos dentro de uma sexualidade. Então, você tem razão. Eu acho que aprofundar os sentimentos é uma dificuldade, lidar com o conflito, sair dessa camaradagem que existe. Então, essa necessidade de ser aceito muito em grupo. Talvez, pra gente, como a gente... não é aceito em grupo, nem individualmente, nem de maneira alguma. A gente aprendeu... A gente tem a síndrome da boazinha, né? Mas a gente aprendeu, pelo menos, a avaliar a gente, o que individualmente eu quero, independente de um grupo. Eu sinto isso mais nas mulheres, assim, sabe? Tipo, individualmente eu consigo olhar um pouco mais além do coletivo. E os caras não realmente têm muita dificuldade do coletivo. E vocês trouxeram esse ponto que eu acho que é para todas as pautas entender que ela é um problema de quem oprime e não de quem está sendo oprimido, né? Então... assim, se você vai discutir racismo, uma pessoa que oprime, né? As pessoas brancas tinham que discutir, até porque a gente está bem mais descansado da problemática, sem ter que passar e viver isso todos os dias. Mesma coisa a transfobia, né? Tinha que ser uma questão de pessoa cis. Como é que eu... porque a minha dificuldade de lidar é minha, né? É da pessoa cis. Então, acho que isso é um ponto para a gente observar como sociedade. A gente se responsabilizar pelas opressões a partir do lado de quem oprime. Identificar que a gente oprime. A existência da gente oprime, mesmo que a gente não queira, né? Eu posso não ser um agente opressor intencional, mas a existência dentro de uma sociedade já é uma opressão, né? E a anulação da ação também, né? Se eu não faço nada, eu também tô... você escolheu um lado. Exato. Você escolheu um lado, é isso? Acho que temos, homens, uma missão aí para vocês de se responsabilizarem, de olharem e escutarem realmente o que está sendo dito para conseguir... criar aí os contextos em que vocês podem ser aliados dessa pauta, né? E não ter medo de falar dessa pauta também, porque eu vejo muito a desculpa do não é meu lugar de fala, então não vou falar. Né? E não é isso, eu acho que lugar de fala é saber de onde você está falando, mas falar, né? Acho que é por aí a conversa. E aí, acho que a gente conversou aqui um pouco sobre, coletivamente, estratégias que ajudam a diminuir essa diferença, que eu imagino que as legislações, né, como a Ká falou, acho que escolhas políticas que a gente faz na vida, né, vão ajudar a contribuir coletivamente. Não sei se o que mais que coletivamente ajuda. Acho que isso. Falar, né, abertamente, assim, como sociedade, mas e individualmente, assim, como que a gente pode ser um agente de mudança individualmente? Eu acho que é se entender e se compreender. Foi o que a Bruna falou. Quando ela soube e ela se entendeu o sentimento ali, ela entendeu que o gênero. Então, acho que é muito isso. É você se entender. Acho que às vezes de se entender, você passa por isso, né? Então você começa a projetar. Eu consigo entender o outro também, ou pelo menos, né, alguma coisa dali para que a minha ação não faça nada de ruim ou atrapalhe a vida de ninguém, assim. Eu acho que um ponto super importante é reconhecer privilégios, né? Que a gente falou aqui. Privilégios. Vale para tudo, para os homens, para nós mulheres cis, para nós mulheres brancas, para as mulheres cis, pretas, enfim, cada um vai ter seu recorte. Mas eu acho que quando a gente olha e reconhece, né, que tem privilégios, é super doloroso, né, gente? Cara, é um processo ruim, porque a gente não quer se ver nesse lugar de, de alguma maneira me escapou coisas que eu poderia ter feito diferente. Mas eu acho que é o ponto mais importante, assim, né? Entender que não é uma briga, isso é primordial, assim, não é uma briga para tirar privilégios de alguém, mas é uma briga para que todas as pessoas possam desfrutar das mesmas coisas, né? Dos mesmos privilégios, das mesmas oportunidades, que não vai existir enquanto a gente não entender quais são os nossos. Né? E que em algum momento inicial talvez até seja um pouco sobre abrir mão de privilégios,
né? E em algum momento inicial, como sociedade, eu acho que até é um pouco sobre, cara, vou ter que abrir mão de algumas coisas para que outras coisas aconteçam na sociedade. É literalmente equidade, né, Má? Sim. Porque daí você pensa, eu tenho uma empresa. Uhum. Eu posso contratar a Marcela e a Carol. A Carol é uma mulher preta e a Marcela é uma mulher branca. Quem tem mais chance no mercado de trabalho? Uhum. Entre a Carol e a Bruna, quem tem mais chance no mercado de trabalho? Sim. Reconhecer o privilégio e dar o privilégio. É como você desse o caixote para uma pessoa. Ai, que lindo. É isso. Meninas, eu amei nosso papo. Eu também. Tem tanta coisa pra gente falar sobre isso que dá pra ficar, assim... Horas, porque realmente essa diferença esbarra na gente em todos os lugares, como a gente falou hoje, né? Até nos lugares que a gente acha que não. Por exemplo, lugares que a gente acha que já está super desconstruído, né? Como sociedade. Acho que temos que olhar atentamente. Ainda tem muita coisa para aprender. E é isso. Para a gente finalizar, deixem as suas mensagens para as mulheres que estão assistindo a gente aqui. Aqui o Bumble incentiva muito as mulheres a darem o primeiro passo na conversa dentro do app, mas eu acho que dar o primeiro passo na vida é sempre subverter, assim, né? Para nós mulheres, dar o primeiro passo é sempre quebrar alguma estrutura aí. Então, dicas para as mulheres em casa se encorajarem e darem os primeiros passos. Bom, seja você mesmo, respeite-se, cobre respeito. Não aceite nada menos do que você merece. E bora, como eu falo, vamos quebrar esse tabu. E eu quero aqui falar com as minhas amigas que são mulheres cis. A gente, enquanto pessoas trans, a gente não quer tirar o espaço de ninguém. A gente quer estar junto com vocês para nós todas estar nessa luta. E quanto mais gente tiver, mais fácil vai ficar. Ah, eu amei. Obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada por ter vocês aqui. E, galera, até o próximo episódio.